Olá, como vocês estão? Meu nome é Márcio e este é o canal Leiturando, sejam todos muito bem-vindos aqui. E hoje eu quero falar a respeito deste livro aqui que está nas minhas mãos. E gente, eu não faço a mínima ideia de como se pronuncia o nome deste autor e o nome desse personagem principal aqui direito. Eu pesquisei, eu fui ver alguns vídeos para ver como o pessoal pronunciava, mas tudo isso acabou me deixando mais confuso ainda. Tem alguns canais que pronunciam de uma forma e tem outros canais que pronunciam de uma forma totalmente diferente. Aí eu recorri então para o Google Tradutor, porque eu tenho quase certeza que eles têm um banco de dados só para nome de autores e grandes personalidades mundiais. Então quando você coloca o nome lá, ele identifica de qual idioma pertence, né, esse nome, e você consegue conferir a pronúncia, né, das palavras, né, dos nomes. E lá saiu algo parecido com Guta. E o nome do personagem principal, algo parecido com Verta. Tem muita gente que pronuncia o nome desse autor como Get. Então, gente, eu realmente não sei. Neste vídeo aqui eu vou usar a pronúncia do Google Tradutor. E se mesmo assim estiver errado, não liguem para isso, tentam levar que estou apenas abrasileirando esses nomes alemães. Então hoje nós vamos falar sobre os sofrimentos do jovem Werther com a pronúncia do Google Tradutor, ok? Este livro é de 1774 e se tornou uma das principais obras da literatura mundial. Ele marcou aí o início do romantismo, né, lá na Alemanha. E tem uma curiosidade muito grande a respeito deste livro. Na época em que ele foi publicado, muitos jovens cometeram suicídios por causa deste livro aqui. Isso levou a muitas discussões sobre quanto o livro pode influenciar a sociedade. E eu fiquei muito curioso a respeito disso, porque eu fiquei pensando como é possível um livro influenciar as pessoas dessa maneira, né, a tomarem uma decisão como essa. Então eu li o livro e eu posso dizer para vocês que o livro não tem nada desse negócio de mensagens subliminares, nada disso. É que é um livro que fala muito abertamente sobre o suicídio, né? O nosso personagem principal aqui no livro, que é o Werther, né, ele é um personagem que tem pensamentos suicidas, ele tem ideias suicidas e ao longo da história ele vai cada vez mais se entregando a isso. Bom, e ele está nessa situação porque ele se apaixona por uma jovem muito bonita, só que é um amor que não é correspondido, então ele sofre muito por causa dela. Né? E ao longo do livro ele tenta nos convencer, né, de que a decisão dele é algo compreensível. Então é mais ou menos isso que você vai encontrar neste livro aqui. Eu não acredito que seja culpa exclusivamente deste livro por causa de todos esses suicídios que aconteceram na época. Eu acredito muito nesse negócio de inconsciente coletivo, então eu acredito que havia outros fatores que contribuíram para isso, como por exemplo o que havia no consciente coletivo desses jovens na época, e que o livro foi apenas o estopim disso tudo. Eu estava lendo um texto, vou até deixar o link na descrição deste vídeo aqui, falando, né, sobre isso. Nesse texto fala que havia muitos jovens, né, jovens, principalmente aqueles jovens mais sentimentais, que se identificavam tanto com o personagem aqui, o Werther, que chegavam até a imitar ele, né, nessa decisão dele, né, de literalmente usar as mesmas vestimentas que o personagem principal aqui usa aqui, quando ele vai tomar essa decisão, né, aqui neste livro. E estes jovens chegavam até a cometer o suicídio abraçando este livro. Então é um texto bem interessante, eu vou deixar o link lá embaixo, vocês conferem lá. É muito difícil acreditar que um livro como esse é capaz de influenciar as pessoas dessa maneira. Eu na verdade não tenho nenhuma opinião certa sobre isso, né, porque eu não sei o que se passa na cabeça das pessoas. Se você está passando por uma fase difícil, ou se você está na bad, ou você está sofrendo por causa de alguém, eu não leio este livro porque eu acho que este livro aqui não vai ajudar você nem um pouco em relação a isso. Pelo contrário, eu acho que vai deixar você até um pouco pior. Porque como eu já falei, né, o personagem cada vez mais vai se entregando aqui a esses sentimentos negativos, a esses pensamentos negativos. Então não é um livro que vai te ajudar muito. Então eu acredito que é um livro que tem uma época certa da sua vida para você ler ele. Talvez uma época em que você superou isso tudo pode ser até bacana, né? Porque você pode até se identificar com algumas coisas aqui do personagem, refletir sobre. Então pode ser interessante. Bom, outra curiosidade a respeito do livro é que este livro aqui era um dos livros favoritos do Napoleão. Tanto que ele chegou a ler este livro por 7 vezes. Né? Ele chegava até a levar nas suas campanhas. Ele tinha uma biblioteca de campanha e levava esse livro aqui junto com ele sempre. Este aqui é um romance por meio de cartas em que o personagem principal aqui escreve cartas para um amigo chamado Guilherme, que no caso vai ser a gente, né? O leitor.
né? E ele vai contar sobre vários dias da sua vida e como conhecer essa jovem, né? Essa jovem bonita que ele se apaixonou tanto. E ele vai narrar todo o seu sofrimento por causa dela. O começo do livro, gente, é bem bonito. Ele descreve tudo de uma maneira bem poética, né? Sempre usando figuras de linguagens para descrever seus sentimentos perante o mundo, para descrever a natureza. Ele valoriza muito a natureza aqui. Essa coisa de supervalorizar os sentimentos e cultuar muito a natureza, isso era uma das características desse movimento literário, né, o romantismo. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque, como eu já falei em alguns vídeos aqui, né, gente, eu não entendo muito de movimentos literários. Se eu dominasse isso, eu até falava um pouco para vocês. Mas é muito importante que antes que vocês leiam este livro, que vocês deem uma lida sobre esse movimento literário na época, porque vocês vão ver muita característica aqui no livro. Isso é muito importante para vocês não julgar o livro pelo nosso contexto atual, né? E ver que naquela época, né, quanto mais eles abusavam dessas características, né, do romantismo, mais o pessoal gostava, mais o pessoal achava bonito, né? É claro que hoje em dia, né, muita gente não gosta desse tipo de literatura, né? Principalmente jovens, né, que vai achar, nossa, que coisa chata, que personagem muito sentimental, né, que muita frescurada neste livro. Eu vi muita gente comentando isso no Scooby, então você via que muita gente foi pegar este livro sem ter consciência disso, né? Talvez leu por causa da escola, né? O professor obrigou e não levou em conta todas essas questões aí. Então nessas cartas ele vai narrar como conheceu a Carlota, que é essa jovem, linda, maravilhosa. Ele sempre idealiza muito ela, né? Pra ele, ela é um ser perfeito. É uma personagem que eu gostei muito aqui do livro, apesar de ser muito idealizada, eu gostei muito dela, né? E ele conheceu ela enquanto ele estava indo para uma festa, um baile, junto com outras amigas. E essa Carlota vai junto com eles para essa festa, né? E foi assim, paixão na primeira vista. Ele fica super encantado por ela. E logo ele descobre também que ela é uma moça comprometida, né? Ela é noiva de um rapaz chamado Alberto, que no início aqui da história ele está viajando, mas logo depois ele chega. E o engraçado é que o Vert acaba se tornando um grande amigo do Alberto, né? Não tem rixa entre eles aqui. E a Carlota também se torna grande amigo dele, né? A ponto da gente mesmo duvidar se também ela tinha algum sentimento por ele. O nosso sofredor aqui vai visitar muito a Carlota, vai sempre na casa dela, só para ver ela, para conversar com ela. Só que à medida que o tempo vai passando aqui, cada vez mais a situação vai ficando pesada, né? Ele não consegue controlar esses sentimentos. Gente, eu adorei a atitude da personagem Carlota, né? Diante de tudo isso, tá? Eu achei incrível, gostei bastante dela. Chega um ponto que toda essa atmosfera pesada aqui que a história vai tomando se torna muito interessante, assim, te prende muito porque você quer saber como vai ser desenrolar isso tudo, como os personagens vão lidar com tudo isso. E então, galera, eu estava editando o vídeo quando eu lembrei que esqueci de falar algo muito importante. Este livro é quase como se fosse um livro autobiográfico do autor, porque muitas coisas que acontecem com o personagem aconteceram também com o autor. Ele chegou a se apaixonar por uma mulher que era casada e ele se tornou amigo do esposo dela. Eles eram muito amigos, mas diferentemente do seu personagem, digamos assim, que ele conseguiu lidar melhor com essa situação. Quem for ler o livro, essa edição minha, né, que é da LPM, no final do livro tem alguns extras explicando tudo isso, né, como foi toda essa história. Mas ele lidou muito mais melhor que o seu personagem, ok? E eu vou falar pra vocês, eu cheguei a sentir pena do personagem, tem muitos momentos, né? Eu acho que todo mundo que já sofreu por alguém, que já sofreu por amor, vai se identificar sim com alguma coisa aqui do personagem, tá? Vai sentir uma pena por ele. Eu vi muita gente criticar esse livro lá no Scooby, falando desse personagem, né? Que ele era muito sentimental e tal. Mas, gente, vocês viram o título desse livro, né? E qualquer uma pessoa que for pegar esse livro vai saber, né? Só lendo a sinopse aqui da capa do livro, né? Que é um livro que fala de um jovem que se apaixona perdidamente por uma mulher, né? E que ele sofre muito por causa disso, né? O próprio título do livro diz isso. Então você tem que ter noção que quando você vai ler este livro, você vai se deparar com esse assunto. É isso, gente. É mais um livro então bacana. É um livro muito forte, tá, gente? Muito forte mesmo, tá? A caso do conteúdo,
tá? É um livro que vai marcar sim você, eu tenho certeza. Só que como eu já disse, né, eu acho que é um livro que tem um momento certo da sua vida para você ler ele. Se você sofreu por amor, você sofreu por alguém e superou isso tudo, melhor ainda, tá? Eu super indico este livro, que é bacana você acompanhar, né? Você se identificar com algumas coisas aqui no personagem. Porque querendo ou não, ele é um personagem que tem um coração muito bom, tá, gente? Que fique bem claro isso. Ele não é um personagem que fica perseguindo ela, ou que força as coisas com ela, tá, gente? Quem lê o livro vai saber disso. Ele não é um personagem ruim, ele é um personagem muito bom. Dá pena dele sim, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Curtem a página lá do canal, né? Link aqui na descrição deste vídeo aqui. Até o próximo vídeo e tchau pra vocês!